Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. É isso aí, graças a Deus, tá? A gente tá mais um dia aqui nessa realidade, né? Pra gente continuar o nosso processo, tá? Com as nossas dificuldades que a gente enfrentamos aqui, né? Com muitas coisas que nos traz uma emoção, tá, pessoal? Relacionamentos, né? Nossas dificuldades do dia a dia, tá? E, né, a gente iniciou ontem, né, pessoal, o tema, o que é o laço emocional, né? Esse é um tema importante, tá, pessoal? Porque eu acho que é um assunto da psicologia, mas que tem a ver com a nossa espiritualidade também. Porque tem certo comportamento de certas pessoas que nos fazem, mexe com nossa emoção, porque a gente tem um laço com essa pessoa, tá? E a gente que está desperto, a gente percebe coisas, né, que as pessoas estão fazendo, que está fora do contexto da espiritualidade, fora do contexto que, como é Deus queria que a gente vivesse, né? Essa é a dificuldade do desperto, tá? Porque ele tá vendo a coisa e a pessoa não tá vendo. Então, e a gente tem que ter paciência, né, com a pessoa, né? Aí, às vezes a gente fica tentando mostrar, tá aqui, ó, escrito na Bíblia, tá? Mas a pessoa lê, olha, mas não vê. Por quê? Porque Deus, né, tem que abrir aquela consciência, né? Foi até um versículo que eu falei de Paulo e Silas, né? Ele estava na cidade se esgoelando, pregando, né? Trazendo o evangelho, a mensagem, e as pessoas nenhuma dava valor. Mas o que é que Deus fez? Deus abriu o entendimento de uma mulher que vendia púrpura, né? Vendia lá flores, púrpura. Então Deus abriu a consciência e fez aquela mulher entender o que Paulo e Silas estavam pregando. Depois essa mulher acolheu Paulo e Silas, né? Deu acolhida, né? Deu coisa e Paulo começou a ensinar ela na casa dela e ela lá ela despertou, então ela vai continuar para fazer aquele povo despertar ali daquela cidade. Então, Deus às vezes abre a consciência de um, né? Porque existe o tempo, né, da abertura da consciência, né, pessoal? Despertar, né? E às vezes a agonia que acontece com a gente que é desperta é essa, porque a gente quer que os nossos familiares, né, pessoal, enxerguem o que a gente está enxergando, né? As armadilhas aí que a Matrix colocou. Então, isso traz um. A gente tem um laço emocional com essa pessoa, isso começa a mexer com a gente, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que ter consciência disso, tá? A nossa agonia como despertar. Eu estou aqui trabalhando, tá, pessoal? Por isso que a gente que é desperto, vocês que estão do meu canal, a gente se unir, tá, pessoal? Para levar essa mensagem de despertar para as pessoas. Então, quando você me ajuda, apoia, você está aí, sabe? Então, tá levando essa mensagem do despertar para as pessoas que estão aí, tá? Dormindo. E quando as pessoas vão acordando, vai melhorando, tá, pessoal? Porque as pessoas vão entendendo o que a gente vai falando, tá? Então, tem pessoas aí que querem ouvir essa informação que eu estou falando aqui, mas não conhece, tá? Nunca viu essa cara desse gordinho aqui falando. Nunca viu tão cedo ou tão mais tarde. Então, é isso, tá, pessoal? Por isso que
vocês ajudam, né? Contribuem, vocês, né, dão like aí, vocês compartilham. Então, isso faz com que ajude a mensagem chegar a essas pessoas, tá? Mas porque às vezes a gente, né, pessoal, quer que aí quer empurrar também aqui não é religião, tá, pessoal, empurrar. Aqui eu trago a informação, conhecimento, tá? Para que através desse conhecimento aquela consciência que presta atenção, né, ela desperte a consciência dela. Aqui a gente não é para empurrar, né? Porque isso acontece, né, pessoal? No meio evangélico, ele fica tentando empurrar, aceite Jesus, você tem que aceitar aí a palavra, você está errado, tá? Então, é assim que a religião faz, tá, pessoal? E eu sei que a maioria daqui vieram desse tipo de comportamento. Empurrar, convencer, então levar a pessoa para o templo lá religioso, né? Levar a pessoa e tal. A pessoa às vezes nem despertou, nem quer saber nada, aí vai simplesmente para agradar você, mas ela continua ainda na mesma frequência. O que faz mudar a pessoa verdadeiramente é o despertar da consciência, tá, pessoal? Então, eu trago aqui o conhecimento, a informação correta, tá? Porque a gente, para libertar a pessoa, a verdade, tem que ser aquela conhecimento, informação correta. Não como está acontecendo com alguns aí, tá? Que está desviando também as pessoas da verdade. A própria pessoa que era do despertar devia trazer o despertar para a pessoa, está desviando a pessoa também. Porque tem espírito aí que entra, tá? No meio desse espiritualista tem espírito que estão desviando, estão trabalhando para desviar as pessoas da verdade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas esse é o contexto que a gente está vivendo agora, tá? E é importante eu falar sobre esse laço, porque é isso, a gente tem laço, tá? Ah, irmão Samuel, eu não quero me apegar. Não, não existe isso aqui. Você está apegado. Alguém da sua família, você está com um laço aí. Não tem jeito. E talvez vai fazer coisas que vai deixar você, vai mexer com a sua emoção. É? Principalmente mães, né? Mães, pessoas. Já foi, tá, pessoal? Não tem o que fazer. O que tem de mãe, pessoas aqui, né, preocupada com os filhos, os netos, tá, pessoal? Não tá no gibi aqui. Então isso e vem com essas emoções, tá? E graças a Deus tá aqui no canal, essas pessoas foram se equilibrando na vida, né? Foram entendendo o que significa se despertar, o processo de cada um. Então, tudo porque o conhecimento que eu vim trazendo aqui, né? Desde aí dos primeiros vídeos, tá? Até agora. Então, isso fez essas pessoas que ficaram no meu canal, ela agora tem um bom conhecimento, né? Que ela dá para equilibrar a vida dela aqui nessa realidade, tá? Então, falamos sobre morte, falamos sobre várias coisas que nos aflige aqui nessa realidade, tá, pessoal? É isso que eu espero. Eu espero que o conhecimento que eu estou trazendo, as informações, tá? E informações corretas, ajude você nesse despertar. Agora, você tem que, e Deus tem que colocar esse desejo de você sentir isso. Então, quando você está tendo o desejo de buscar esse estudo, né? Isso é o próprio Deus já querendo para você entrar nesse processo de despertar da consciência, tá? Porque eu não vou forçar você. Você viu, teve muitas pessoas aqui que ela veio sentindo esse desejo, tá? Às vezes pelo um problema, né, que aconteceu aqui
na vida dela, então ela foi buscar essas coisas espirituais e aí nesse buscar encontrou o despertar da espiritualidade dela. Entende, pessoal? É Deus que está fazendo o trabalho em você, tá, pessoal? Se ele coloca o desejo de você estar aqui assiduamente assistindo meus vídeos, quem é que está colocando? É o próprio Deus, tá, pessoal? Por isso que eu não me preocupo de, às vezes, aqui de like, de você. Né? Não me preocupo, porque a obra não é minha. Eu já, desde o começo dos vídeos que eu falei, a obra não é minha, a obra da espiritualidade é de Deus aí. A obra, quem vai trabalhar no seu ser é ele, não sou eu. Tá, pessoal? E aqui, trazendo a verdade, nunca manipulando vocês, né? Até que algumas pessoas acham que eu estou manipulando as outras pessoas, manipulando ela, tá? Tem algumas pessoas que pensam isso, tá? Mas é isso, é até entender verdadeiramente o trabalho, né, pessoal? Porque ela encara isso como eu fosse um desses líderes pregadores aí. Porque eu leio a Bíblia aqui, porque eu leio essas coisas espirituais, tá? Esse é o problema, tá? Porque esses caras estão fazendo o trabalho errado, tá? Tá trazendo outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho da graça. E aí, a gente que está querendo trazer esse despertar, essas coisas corretas, a gente é incluído nessas coisas e eu sei disso, tá, pessoal? Eu já sabia disso, é por isso que eu coloquei na cabeça de fazer diferente, tá? Porque eu já vim também desse contexto. Então, eu conheço bastante, tá, pessoal? Eu vou tomar um chá aqui para a gente começar nosso tema que a gente começou ontem, né? O que é o laço espiritual. Então, vamos voltar a recapitular, né? O que é esse laço emocional, né? Que tem a ver com a nossa espiritualidade, né? Esse laço emocional que a gente tem aqui, pessoal. O próprio Deus, né, já colocou a nossa consciência aqui, a gente viver aqui em uma família, então pegar laços, já fez para que a gente fosse enlaçado emocionalmente mesmo. Agora, como é que a gente tem que lidar, né? A gente tem que saber, com consciência, lidar com essas coisas aqui que a gente está vivendo. Isso é você acordar, tá? Porque se você não está acordado, né? É como eu falei, é pessoa da nossa família, mas às vezes está tão atolado, tá, pessoal, na Matrix, está tão presa. Você fala, a pessoa não vai entender, pessoal, tá? Não vai entender. Por isso que eu aqui falo para aqueles que buscam, que eles estão sendo. Deus está colocando o desejo dela e ela vem buscar essa informação. Então, eu estou ensinando essas pessoas. Eu queria aqui ensinar minhas filhas, meus parentes aqui. Eu queria, pessoal. Queria que eles parassem para ouvir. Mas eu sei que não tá, porque está ainda atolado, tá? A consciência deles está mergulhado nessa matrix aí. Então eles vão sofrer aí as coisas da consequência, as emoções, tá? A gente também vai sentir porque a gente está ligado, né? Tem um laço energético emocional com a pessoa da nossa família, mas é isso, pessoal. É isso, a gente não tem que fazer e a gente tem que só orando, pedindo a Deus que abra essa consciência aí, né? Que é do nosso familiar. É o que a gente pode fazer, pessoal. Que abra a consciência dele para ele entender, coloque desejo para essas coisas espirituais, tá? Não tem o que fazer, pessoal. É a situação que
a gente desperto vive, tá? E por isso que a gente tem que entender esses laços emocionais que a gente tem com essas pessoas. A gente ir sabendo lidar, conviver, porque isso vai melhorar muito, né? A nossa maneira, equilibrar a nossa frequência, tá? Porque se a gente começa a entrar em discussão com a pessoa, principalmente pessoa da sua família, né? Que você tem um laço, isso vai trazer muito, desequilíbrio energético, emocional. E não é bom, tá, pessoal? Não é bom, tá? Por isso que aqui o relacionamento que eu quero ter com vocês, né, pessoal? As pessoas que eu conheço aqui, eu tô sempre alertando, ensinando, tá? Porque se você tá entrando em relacionamento assim, pessoal comigo, tá? A gente tem um laço, estamos criando um laço emocional. A gente que é aqui do despertar, tá? Então é um para ajudar o outro, tá, pessoal? Nunca para entrar nessa frequência de, sabe, porque um vai afetar o outro. A gente tem que entender isso, tá, pessoal? Isso é muito importante, tá? Para a nossa caminhada, porque senão a gente pode cair e pode fazer o outro cair também, tá? A gente perdeu o desejo de estar buscando essas coisas espirituais. Então, por isso que é muito importante, por isso que esse laço emocional, né, é importante. A gente começou ontem, né? Primeira parte, agora vamos para a segunda parte. Mas primeiro vamos aqui recapitular o que é esse laço emocional. E por que é importante a gente compreender essa conexão afetiva? Então, por que é importante, pessoal? Porque para a gente saber lidar com as pessoas que a gente tem esse laço afetivo. Principalmente da nossa família aqui carnal, né? E da nossa família espiritual também. A gente tem que ter um bom relacionamento, amar o próximo, ajudar, entende? Para que a gente consiga ter força para a gente caminhar, pessoal. Senão a gente não sai desse buraco aqui, tá? O buraco que a gente se meteu, tá, pessoal? A gente caiu. Entende? Então, um cooperando com o outro, a gente vai ter força para ajudar um ao outro, pessoal. É assim que a Bíblia ensina, tá? Vocês que gostam da Bíblia, principalmente os evangélicos que gostam da Bíblia. Então, é assim que ensina. Mas o que é que os evangélicos, é que se você for da igreja dele, então ele vai lhe ajudar. Se você não é da igreja, ontem eu vi um cidadão contando aqui na internet, é assim, né? O cara, enquanto não entrava um grupo aí, não vou dizer o nome do grupo religioso, enquanto o cara não entrou lá no grupo dele, ele não ajudou nada com alimento, com alguma coisa para o cidadão. Mas quando o cidadão resolveu, né, porque ele estava na dificuldade, resolveu entrar no grupo dele, né, grupo religioso, aí ele ajudou o camarada, aí ele deu é, comida, deu lugar para o cara ficar, aí deu não sei o quê, mas que ele ficasse ali, né, naquele grupo ali da igreja dele. E o cara, às vezes, está dependendo, né? Ele ficou, mas às vezes o cara falou disso, eu não acreditava ali em muitas coisas que ele estava falando. Eu estava ali por causa que eu estava na necessidade física, né? Tava precisando de um lugar, uma coisa para comer, tomar um banho, né? Então, aquele grupo religioso fazendo o bem a outra pessoa por interesse de a pessoa ficar no grupo dele. Isso acontece com vários grupos, tá, pessoal? E, e não é coisa que alguém falou para mim, não. Isso é coisa que eu presenciei aqui nessa vida aqui que eu tô agora, tá? É isso. Rapaz, até nisso tem tudo o interesse.
você tem que estar no grupo dele para ele lhe ajudar. Tá? É o que a maioria pensa aqui, pessoal. Por isso que alguém aqui para contribuir, ajudar aqui o canal, eles são de outro grupo, eles não ajudam, mas eles se alimentam aqui Eita, o menino caiu. porque como é que se diz? O, é incrível, né? As pessoas não tomam conta da criança aqui, ó. É isso. E tá vendo? Essas coisas emocionais que pode mexer com a gente, pessoal. Coisas emocionais que mexem com a gente. Então, são pessoas que a gente tem laço, tá? São pessoas, eu tô falando de agora, ó. Pessoas que a gente tem laço pode fazer coisa que possa mexer com a gente, tá? É isso que eu tô falando aqui, pessoal. É incrível. Eu tô falando e as coisas acontecem, tá? Então, por que é importante a gente compreender isso? Porque para a gente saber como a gente vai entender lidar com essas coisas, tá? Porque não é fácil, tá, pessoal? Cada pessoa tem um pensamento e a gente precisa entender isso, tá? Então, eu passei por muitas dessas igrejas onde eu presenciei isso aí. E quando eu vi o cidadão contando, eu logo me identifiquei com o que ele estava contando, né? Ele entrou num grupo porque ele precisava, né? Estava com necessidades físicas de precisar comer, tomar um banho. Então, os pessoal da igreja onde ele entrou acolheram ele porque ele disse: agora eu aceitei lá Jesus, agora eu sou da igreja aqui, né? Se batiza lá, faz o que as pessoas querem lá. Mas porque o cara tá na necessidade física. E aquelas pessoas só ajudam a pessoa que é do grupo dele. É assim a maioria, pessoal. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que falar isso aqui que é uma verdade que está acontecendo. Então, vamos recapitular para a gente entrar no nosso estudo. Ele fala: o laço emocional, né, é um conceito espiritual que descreve uma conexão afetiva entre duas pessoas, né? E psicológica, então. É tanto afetiva, então, da emoção, afetividade, e psicológica, então, vem da psique, do pensamento, entre duas pessoas ou mais, baseada em sentimento, né? Sentimento como amor, carinho, respeito, empatia e segurança. Então, essa é o laço emocional positivo, tá, pessoal? Porque existe também um laço emocional negativo. É aquelas pessoas que estão presas à frequência negativa, tá? Por mais que a pessoa faça o mal a essa pessoa ainda ela tá ali presa àquele laço energético, né? Existe isso também, tá? Mas esse aqui, a maioria, né, é baseado em sentimento como amor, carinho, respeito, empatia e segurança, né? Aí a gente, né, falou lá tudo isso na primeira parte, né? Aí cadê aqui a segunda parte, pessoal? Cadê onde foi que eu marquei? Eu marquei em algum lugar aqui, tá? Aqui. Então, aí a gente a gente estava falando como é que se diz? A gente estava falando das características do laço saudável, né? Da laço saudável do emocional, né? Então a gente estava falando as características de uma pessoa que está em um laço emocional saudável. Porque é bom a gente ter um laço, pessoal. Quando a gente que a pessoa ajuda você a crescer,
muita gente ajuda você a crescer esse laço. Mas quando você está com um laço que a pessoa só está fazendo você cair, aí não é bom, tá, pessoal? Aí se a gente for, né, de um relacionamento de marido, precisa cortar esse laço energético, porque está nutrindo você contrariamente de fazer você crescer, está fazendo você cair na sua espiritualidade, né, como pessoa, né? Então não é bom, tá, pessoal? Precisa haver um corte. Mas a nossos familiares, que a gente tem uma ligação mais afetiva, a gente às vezes não tem jeito, a gente tem que saber lidar agora, malear com esse relacionamento, tá? Então, aí ele fala a importância, né? Segunda parte. Então, uma das características é a importância do equilíbrio. Então, a importância que a gente esteja equilibrado, né? Para, como é que se diz, ter um bom relacionamento. E ele fala, a relação deve ser uma união e não uma fusão, mantendo e não uma fusão. Então, o que é que ele fala que é isso, pessoal? Deixa eu explicar isso aqui, tá? Ele fala, a relação deve ser uma união de frequência de alma. Não é uma fusão só da carne. Mas hoje, principalmente em relação entre homem e mulher, está sendo uma fusão só da carne, tá, pessoal? Muita gente hoje se junta por interesse materiais, por dinheiro. Você viu ontem eu falar aqui? Que até na igreja tem esse casamento arranjado. É isso, pessoal, tá acontecendo. Então, olha as coisas. Como é que vai criar laços saudáveis, pessoal? Não é a pessoa que ama a alma, a consciência da outra pessoa. A pessoa não tem nem consciência disso. É interesse por alguma coisa material que você tem, que nem é dela, né? Está emprestada a ela. As pessoas vão perceber que a coisa não é dela quando a pessoa morre, tá? Não leva nada. Mas olha como tá as coisas agora. Agora, por isso que no meio, né, que se diz evangelho, olha o quanto de separação as pessoas estão aí, pessoal. E brigando ainda, tá? Na justiça pelas coisas materiais aí, tá? É isso. Entende? Aí ele fala, né? A relação deve ser, a importância do equilíbrio, né? Deve ser a união entre alma, né? E não a fusão de carne, né? É preciso mantendo a individualidade de cada um. Então, nessa união, a união com a alma, você vai se unir à pessoa, o laço, mas vai manter a individualidade daquela consciência. Por quê, pessoal? Porque quando, por exemplo, quando a pessoa se casa, a pessoa quer que mude, que seja do jeito dela, tá? Isso acontece muito, tá, pessoal? Às vezes a mulher quer que seja do jeito dela e o homem também quer que a mulher seja do jeito dele ali. Não respeita a individualidade. Então, essa é uma fusão, não é uma união de alma. Porque a união, você ama a pessoa, você está unido, tem um laço com a pessoa afetivo, mas você respeita a individualidade da pessoa, da consciência, tá? Isso acontece, tá? Também. Aí ele fala, mantendo a individualidade de cada um. Quando a dependência emocional excessiva, então, quando há essa dependência emocional excessiva, então
é um desequilíbrio. Você não está dando a importância ao equilíbrio. Tá? Você está excessivo, você quer mudar a pessoa, você quer, sabe? Então, há uma dependência emocional que você está colocando em cima da pessoa ali que você tem um laço emocional. E isso acontece corriqueiramente, tá, pessoal? É assim, porque a gente, como é que se diz? Quer controlar, as pessoas querem controlar tudo, tá, pessoal? E entra nessa excessividade. Então, você tem que dar importância ao equilíbrio para não acontecer isso. Aí ele fala, o laço pode se tornar um nó. Então, em vez de o laço se tornar um laço que se torna um nó que está apertando a pessoa, indicando um relacionamento não saudável. Então, vai indicar com esse nó, você não deu um laço, né? Você já viu um nó, é mais com força. Então, a pessoa tem que estar com você com força. Um laço, você vê o laço quando você dá, não é muito apertado. Você tem um compromisso com a pessoa, e a pessoa com você, mas você deixou um laço. Se ela quiser desatar o laço e ir embora, a gente tem que respeitar a individualidade dessa pessoa. Entende? Mas o nó não. Então, quando a pessoa está acessível assim, a dependência, ela dá um nó para a pessoa não sair daquele laço que fez com ela. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que entender. Então, esse laço emocional leva para esse lado também. Então, por isso que o laço saudável é aquela pessoa que dá importância ao equilíbrio. Sempre levar o equilíbrio das coisas. Não levar para a excessividade, porque você sai do desequilíbrio. Você está dependente emocional de uma pessoa. Então, de fazer bem aquele laço, está lhe fazendo mal. Tá? Temos que olhar isso, tá, pessoal? Aí ele fala, né? Outro, laço de alma. Então, pessoal, a gente que para você ter um laço saudável, né? Que ele fala que é saudável, não é comer comida, comer alface. Ele não tá falando saudável espiritualmente, tá, pessoal? É aquele que come a comida espiritual, alimenta a sua alma. É uma pessoa que está de bem com ela, então vai fazer bem para outra pessoa, a outra pessoa feliz. Então, quando uma pessoa está assim se cuidando, né? Ele pode ter um laço de alma. O que é um laço de alma? É uma coisa mais profunda. Não é uma coisa superficial, tá, pessoal? É mais profundo. Então aí tem que ter bastante cuidado, porque qualquer coisa vai cair, tanto a outra quanto a outra pessoa também vai cair aí na espiritualidade. Porque o laço de alma, pessoal, ele vem porque aquela pessoa é a parte da metade da laranja, né? Como diz a música de Fábio Júnior, né? Alma gêmea, bate coração, a metade da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de você. Você já viu essa música de Fábio Júnior? Então, a metade da laranja, alma gêmea. Então, é esse laço de alma, tá, pessoal? Né? Então, é o que ele canta na música, né? Alma gêmea, bate coração, a metade da laranja. Então, é a metade da alma que faltava para completar essa alma.
dois amantes, dois irmãos, duas forças. Então ele fala que é duas forças que se atraem. Sonho lindo de viver. Tô morrendo de saudade de. Aí você fica morrendo de saudade dessa alma, tá, pessoal? É isso. Então veja, até as músicas dos compositores, ele fala sobre essa alma, tá? Então ele fala laço de alma. O que é isso? É um sentido mais profundo, profundo. Então não é superficial, não é como você é atraído só pela aparência, só pela carne. Tem agora relacionamento aí, pessoal, que ele não tem um laço de alma, ele tem esse laço aqui físico, atraído. Às vezes a pessoa, porque tem dinheiro, a pessoa. Então, é outros laços, não é um laço profundo. E é por isso que é o aumento de separação. Separação dos casais, separação de muitas coisas. Porque não tem esse laço profundo. Então ele diz é um sentido mais profundo, né, de laços emocionais, né? O laço de alma são conexões emocionais ou espirituais muito forte que transcende o físico e pode persistir mesmo após término de um relacionamento. Então você vê que é tão forte, né, pessoal? A pessoa termina aqui, separa fisicamente, mas ela está ainda conectada com a alma ainda da pessoa. Entende, pessoal? É um laço bem profundo, tá, pessoal? Então, ele diz que é uma conexão tanto emocional como espiritual. Muito forte, então, forte, né? Tem um laço energético bastante forte que transcende o físico. Então, que transcende a fisicalidade. Então, é uma coisa de alma. A pessoa não está olhando para a fisicalidade, a aparência, as coisas. Então, é uma conexão da alma daquela pessoa, tá? E pode persistir, né? Essa conexão mesmo após o término do relacionamento. Então, mesmo se você esteja separado fisicamente, persiste a conexão. Olha aqui, pessoal, a gente tem um laço. Vocês que estão assiduamente, a gente tem um laço. Mas a gente não está fisicamente, tá? Aqui, junto aqui. Você está aí no seu estado, outros estão no seu bairro, né? Porque tem gente aqui do bairro aqui, dos bairros de Salvador aqui, que me assiste aqui. A gente está separado por bairro, por cidade, por estado, mas energeticamente e espiritualmente a gente está conectado. Então, a gente tem um laço profundo também. Entende? Uma conexão. Agora, esse laço vai ficando cada vez mais profundo de acordo com o relacionamento que a gente vai tendo com a pessoa. Por exemplo, se eu tenho um relacionamento assim de vocês, de irmão e irmã, tá? A gente tem um relacionamento de alma, mas é de irmão de irmã. Agora, se eu tenho um relacionamento com você de um relacionamento romântico, então já vai aprofundar mais ainda. Vai aumentar mais essa frequência, tá, pessoal? Entende? Então, de acordo com que a gente vai afunilando, vai ficando mais forte esse relacionamento de alma, tá? Aí ele fala, assim o laço, né? Ele fala, né? Assim o laço, né? O laço de alma representa uma conexão forte e simbólica entre duas almas ou pessoas. Então, simboliza isso. Simboliza essa conexão forte, né, pessoal? Forte simboliza isso, tá?
como é que se diz? Representa essas coisas. E é isso, pessoal. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? A gente tem que procurar, agora como a gente desperta espiritual, relacionamento assim, que possa fazer a gente crescer. Por isso que até agora, né, pessoal, eu não vou sair me envolvendo assim com qualquer pessoa, pessoal. Preciso ver a alma da pessoa, a gente se interagir, o que é que ela pensa, ela entende da espiritualidade, será que ela não vai me achar estranho? Então tem que olhar todos esses parâmetros antes de me envolver. Eu vi aqui, né, no YouTube aqui, um espiritualista, né, pessoal? Ele era espiritualista, buscava coisas espirituais, estudo, né? Saída do corpo, então ele buscava, mas ele se envolveu com a mulher que era ateu, pessoal. Ela se declarava ateu, não acreditava em nada. Então, não vai dar certo. O cara lá estudando, fazendo coisas espirituais, né? Aí a mulher lá que não quer acreditar. Então, como é que você acha que um relacionamento desse vai dar certo, pessoal? Não tem como. Então, não, ele não, como é que se diz? Não deu certo. Aí teve que se separar. Então, a gente tem que olhar isso, mas isso às vezes a gente acontece, tá, pessoal? Porque a gente ainda tá dormindo, né? Às vezes a gente tá estudando, despertou as coisas, a gente não tá compreendendo as coisas. E às vezes isso acontece. Então, a gente tem que estar vigiando nisso, tá? Às vezes a gente, por causa da nossa necessidade física, né? Aí a gente quer arranjar uma mulher, uma namorada, a gente quer ter um laço assim, para a gente se sentir feliz. Então, a gente vai, e aí às vezes aparecem essas coisas no caminho e a gente faz a gente, às vezes, tropeçar um pouco, tá? Então, deve ter abalado, né? Ele disse que ficou muito triste, tá? Ficou sofrendo bastante quando a mulher foi embora, terminou, né? Eu acho que foi para um bem dele, mas só que ele estava apegado afetivamente, né? E quando ela foi embora, ele sentiu, né, pessoal? Ficou meio abalado, toxa. Estava aqui com a pessoa, né? A gente dividia, tá? Então, e ele teve um laço energético, né? Sexual, então isso faz uma ligação bastante forte. Então, quando separa, a pessoa sofre, sente falta do calor da pessoa. Então, tudo isso aconteceu comigo, tá? Quando a minha ex-esposa aí me deixou, eu fiquei sentindo essas sensações, tá? Mas depois passa, tá, pessoal? Porque a gente vem no ritmo, tá? Por isso que a pessoa que não tem uma ação ativa sexualmente, ela fica tranquila, ela tá mais tranquila. Mas quando ela vem, ela tem ali um casamento, tá com a pessoa, tá tendo um relacionamento. E aí, quando separa, começa a mexer com tanto emocional como físico também. Porque você sente a falta física, energética do corpo da pessoa, de aquele corpo lhe dar prazer. Então, você sente. Eu senti isso quando separei, tá, pessoal? Agora já tem um bom tempo, né? Tá tranquilo, tá, pessoal? Mas isso é normal acontecer com a pessoa. Então, não pode dar certo, tá, pessoal? Já pensou, eu aqui faço o trabalho, eu sou o espiritualista, estou mexendo com essas coisas espirituais. Eu vou arranjar uma pessoa ateia que não acredita em Deus, que não quer saber nada, não acredita em espírito, não acredita em nada disso.
Então, vai dar certo, pessoal? Será que vai dar certo esse laço emocional, esse relacionamento? Eu acho que não, tá, pessoal? Mas Não. é isso, é por isso que a gente agora, espiritual, não é qualquer pessoa, tá? Que a gente vai se juntar, tá, pessoal? Senão, em vez de ajudar a gente a crescer, vai derrubar a gente, tá? Aí ele fala, por isso, para saber se você tem uma ligação espiritual com alguém, preste atenção em sinais como. Então, ele tá falando aqui, por isso, né? Por esse laço de alma que a gente tem. Então, ele diz que dá sinais, né, pessoal? É uma coisa simbólica, é uma conexão forte que dá sinais. Então, por isso, para você saber se você tem uma ligação espiritual com alguém, então, se você está conectado de alma com alguém espiritualmente, então, ele fala, preste atenção em sinais como reconhecimento instantâneo. Então, essa pessoa lhe traz um reconhecimento instantâneo, né? De quem é você, tá? Ele fala, e a sensação de familiaridade. Então, aquela consciência, aquela alma traz para você uma sensação de familiaridade. Então, parecendo que você já conhece ela há muito tempo, pessoal. E você se conhece, sim, porque as suas almas se conhecem. Agora, quando chega aqui nessa realidade, né? É incrível, tá, pessoal? Eu não sei o que é, tá, pessoal? Tem pessoas que é assim, e a gente tem que se acostumar com essas pessoas, tá, pessoal? Porque são pessoas da nossa família que mexem com o nosso emocional. A gente tem laço. Você não pode desfazer do laço da sua família. Você não pode, pessoal. Né? Que a própria Bíblia fala, aquele que não, como é que se diz? Cuida do seu, é pior do que o incrédulo. Então você não pode abandonar. Então você tem que cuidar, você tem que sofrer ali com aquela pessoa. A família foi colocada, às vezes, até para o karma da pessoa, tá? Sofrimento da pessoa. Tanto físico como emocional. Aonde a gente foi se meter, hein, pessoal? Aonde a gente foi cair. Por isso que tem muita pessoa que está querendo dizer, eu não quero mais voltar, não quero encarnar mais aqui, não quero voltar mais para essa realidade, não. É difícil, tá, pessoal? A vida aqui humana não é fácil, tá? Principalmente a gente que desperta, tá? Então, ele disse reconhecimento instantâneo. Você reconhece essa pessoa, você tem uma sensação de familiaridade. Não, essa pessoa eu conheço. Mas a pessoa, por isso que tem vocês, quando se identifica aqui, a maneira que eu estou falando, as coisas que eu estou falando, isso significa o quê, pessoal? Que vocês é da minha família de alma, minha família espiritual. Vocês gostam de mim de graça, né? Como diz aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia diz que quando uma pessoa gosta da outra, eu gosto de você de graça. Que não tá pagando, né? Para gostar de você, né, pessoal? É porque eu não tenho dinheiro para pagar. Então, se alguém vai gostar de mim, tem que ser de graça, tá, pessoal? Porque eu não tenho dinheiro. Ai, meu Deus, eu não aguento mais, eu tenho que fazer essas piadas assim, que é muito boa, tá, pessoal? Então, pessoal, ele fala que existe uma sensação de familiaridade, os espíritos, a alma se reconhece. Aqui vocês se inscreverem no meu canal, vocês que gostam de acompanhar aqui. Por quê? Houve uma familiaridade, pessoal.
na maneira que eu me posto, a maneira que eu falo, que eu trago esse conhecimento. Porque a gente é irmão de alma, a gente veio da mesma mônada, a gente tem a mesma frequência, então você gosta. Então, quando você me vê, pois você pode estar onde você for, mas você tem uma conexão espiritual, você está ligado a mim, então você se liga a mim. Então você se inscreve aqui no canal, vocês ficam aqui. Não, eu gosto de ouvir. Eu me alimento com as coisas que o irmão Samuel. Então, isso significa que você tem uma ligação de alma com alguém, com esse alguém que é esse Samuca aqui, cara de bolacha. Você acha que eu tenho uma cara de bolacha, pessoal? Aí ele fala, uma familiaridade, intenso sentimento de paz. Então, quando você está perto daquela pessoa, você sente um sentimento de paz. Nossa, você me traz um equilíbrio. Então, por isso que tem muitas pessoas que vêm conversar com você, né? E você não sabe, porque você está trazendo uma sensação de paz para aquela alma, para aquela consciência. Tá, pessoal? Você está trazendo paz. Então, a sua presença lhe traz paz para uma pessoa. Então, isso significa que você tem uma ligação, né? É o que ele fala, uma ligação espiritual com alguém de alma. Você tem uma ligação de alma espiritual com alguém. E por isso que ele está dizendo, preste atenção nesses sinais. Se isso acontece, você tem uma ligação. Então, essa ligação de alma é profunda, tá, pessoal? E a gente precisa saber se relacionar com essas pessoas, tá? Cuidar o relacionamento para que esteja bem, tá? Essas pessoas se entendendo. Vai ter um conflitozinho, né? Por causa de. Mas você vai ter que respeitar a individualidade dessa pessoa, tá, pessoal? É tipo um casamento, tá, pessoal? Mas só que é um casamento que não é como o casamento daqui. É um casamento, né? Porque você pode conhecer uma pessoa que é a sua alma, que pode ser de um relacionamento que você vai ter um relacionamento sexual com ela, que ela vai ser sua mulher, você vai ser o marido dela. Mas às vezes a conexão de alma também não só acontece isso, às vezes acontece entre irmão, amigo, então entre essas coisas. Entende? Mas ele fala, preste atenção nos sinais, esses sinais que deu. Então, intenso sentimento de paz quando você está falando com essa pessoa, reconhecimento instantâneo que essa pessoa tem uma familiaridade com você. Então, você tem que olhar esses sinais. E o que mais que ele fala? Sensação de paz, né? E conforto na presença da pessoa. Então, você sente uma sensação de conforto, aquela traz um conforto, uma segurança, parecendo que você não percebe o tempo passar. Você fica conversando com essa pessoa, o tempo passa e você não percebe. Então, isso é um sinal de que você tem uma ligação de alma com essa pessoa, né? E ele fala, e a percepção de que você se entende sem precisar de muitas palavras. Então, aquela sensação de que a gente não precisa de muitas palavras para a gente se entender, você entende, porque também você já conhece a alma da pessoa, né? A alma, o ego, e ela também conhece a sua alma. Então, vocês já se conhecem, né? Pelo olhar, pela alguma coisa, tá? Ele disse a percepção de que vocês entendem sem precisar de muita palavra. Você não precisa falar muito. A pessoa já começa a entender você, tá? Então, são sinais, tá, pessoal, que você tem uma ligação espiritual de alma com essa pessoa.
E você precisa cuidar, tá, pessoal? Porque esse relacionamento é profundo, tá? E se vocês se machucam ao outro, pode trazer tanto problema, né? A desconexão espiritual para uma pessoa, como trazer também para você. Você vai se sentir mal por você fazer a outra pessoa mal. É por isso que eu procuro aqui trazer o bem, fazer o bem a vocês, tá, pessoal? Vocês que são do meu canal, porque eu sei que vocês têm uma ligação de alma. Então eu sempre procuro trazer coisa que vai fazer bem a você. Se eu não puder fazer o bem a você, o mal eu não quero fazer. Ai, irmão Samuel, a sua presença me incomoda, eu não gosto de conversar com você. Eu me retiro, pessoal. Quando a pessoa fica falando isso, eu digo, estou fazendo mal à pessoa, então eu me retiro. Eu vou cortar o laço com essa pessoa, porque eu não quero fazer o mal, eu quero fazer com que você cresça, você que se sinta feliz. Agora, é bom você, se você seja sincero, se eu estou trazendo mal, fazendo mal para você, ou fazendo bem a você. Tem que ser sincero, aí você falar, e aí eu vou procurar cortar esse laço. Vamos cortar o laço aqui, tá? Porque eu não estou trazendo bem para você. Procure as pessoas que vão trazer bem para você. Entende, pessoal? É assim que a gente tem que agir. Ela tem que ser sincera e a gente tem que ser sincera com ela, tá? Por isso que todas as pessoas aqui do meu canal, pessoas que eu tenho intimidade, né? Eu nunca vou fazer o mal a vocês, nunca vou querer para fazer mal, sempre para fazer com que você cresça, esteja feliz, esteja bem, porque eu vendo vocês estando bem assim, isso me alegra também. Por isso que eu me alegro quando uma pessoa que diz que a mensagem que ela ouviu fez bem a ela melhorou. Então, isso é a minha maior alegria, pessoal. Tá? Estou cumprindo a minha função aqui, tá? Com todas as dificuldades, mas já é importante saber que alguém, tá, pessoal? A sua presença, a maneira de você estar aqui, já faz alguém feliz, tá? É muito bom. Agora, vai ter um momento que eu vou partir, você vai partir, e a gente vai ficar com aquela saudade, né? Nossa, aquele irmão, tá? Eu gostava sempre dele, tá? Então, vamos aproveitar agora que a gente está aqui junto, um ajudando o outro. Vamos aproveitar. Porque a nossa passagem aqui é temporária. A gente é peregrino, a gente vai embora. Mas depois, se a gente manter essa conexão, futuramente a gente vai se encontrar espiritualmente, porque aqueles que têm laço, a gente se encontra. Por isso que a maioria do que, né, das pessoas que sofreram EQM aqui, ou então tem saída do corpo, né? Ela no mundo espiritual, ela se encontra com essas pessoas que eram familiares dela, que ela tinha a conexão. Por isso que ela encontra, tá? Então, tem que permanecer isso, manter isso, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Cadê? Onde foi que eu parei, pessoal? Ele fala, não precisa de muitas palavras, né? Para a pessoa se entender, aquela que tem uma ligação de alma. Outros sinais incluem sincronicidade frequente, uma profunda conexão que transcende o físico, respeito mútuo, então, respeito mútuo, ele tem pela outra, e a sensação de que essa pessoa te impulsiona a crescer e evoluir. Então, ele fala que outro sinal de que você tem uma ligação de alma espiritual com a pessoa, né? Um laço emocional com essa pessoa, de alma, né? Ele diz outro sinal é a sincronicidade frequente, pessoal. Então, sempre está entrando em sincronicidade com essa pessoa. Até sonha com essa pessoa, né?
É você toda hora tem uma sincronicidade de vocês se encontrarem. Então, essas coisas presumem que você tem uma ligação com essa pessoa. Então, o universo está sempre fazendo você se encontrar, se convergir com essa pessoa. Não é fácil, né, pessoal? A gente estudando isso é complicado, porque a gente lembra de coisas que a gente passa, né, pessoal? Mas é isso que acontece. Então, sincronicidade frequente, uma profunda conexão. Então, você sente uma profunda conexão com essa pessoa que transcende o físico. Então, nossa, não é o físico da pessoa, que é uma coisa de alma mesmo, então, que transcende, tá? Respeito mútuo, então você tem um respeito mútuo por essa alma, por essa pessoa, e você tem uma sensação de que essa pessoa te impulsiona a crescer, a evoluir. Então você sente que essa pessoa me faz sentir bem, eu cresço do lado dela. Então, isso são sinais, tá? De que uma pessoa tem uma conexão de alma com você. Vocês têm que avaliar agora, pessoal. Qual é essa pessoa que faz isso com você? Que mexe aí com seus sentimentos. Será que mexe com sentimento de ódio, de raiva ou sentimento de amor, de alegria? Então, que faz você crescer espiritualmente? Você tem que avaliar, tá, pessoal? Aqui eu estou trazendo conhecimento para tudo para você avaliar, passar pela sua percepção, tá? Para você avaliar qual tipo de pessoa você vai querer estar do seu lado. Para lhe ajudar ou para lhe derrubar? É uma decisão sua, tá, pessoal? Tá certo? Então, já 60 minutos só de música tocando, né? A metade da laranja, dos amantes, dos irmãos, duas forças que separa, sonho lindo de viver, né? Então, eu já cantei a música aí, 60 minutos, então vamos agora parar, vamos para a terceira parte, tá? Graças a Deus, tá, pessoal? Conseguimos terminar conseguimos fazer a segunda parte. Espero que vocês, tá, pessoal? Venha acompanhando aí vem acompanhando aí, né? Vem acompanhando aí esse estudo aí que é importante, tá, pessoal? A gente compreender, é a minha pergunta que eu coloquei lá. E porque temos que compreender, né? Porque é importante compreender essa conexão efetiva. Então, por que é importante, pessoal? Por causa disso, porque a gente vai buscar um equilíbrio, uma coisa melhor nessa realidade. E a gente entender as outras pessoas. A gente sofre também calado, tá, pessoal? Porque tem pessoas da nossa família que não entende ainda, que está com a mente ainda atrelada às coisas aqui dessa rede do ego. Então a gente tem que ter paciência, deixar que essa consciência experimente aí. E se ela resolver ouvir você, aí sim a gente fala sobre essa espiritualidade, né? Tá, pessoal? É assim. A gente sofre calado também, tá? Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Então você tá calado ali ouvindo a sinfonia de silêncio e de luz. Então você vê as músicas, pessoal. As letras, tá? Eu fico reparando nas letras, né? A melodia, sabe, as coisas, as músicas antigas, tá, pessoal? Dá de 1000 a 0 nas músicas que agora estão tocando aí. Eu não sei qual foi o caso, tá, pessoal? Que a época
que eu vivi, né? Que eu sou dos anos 80, né? Até, até 2000 aqui, né? Eu peguei uma época dos anos 80 que música, tá, pessoal? Era maravilhosa, tá? Tanto que eu sou músico também, eu gosto de estar tocando, de estar ouvindo, tá? Mas hoje em dia, tá, pessoal? Não sei o que, é que aconteceu com essa, como é? Geração, né? Porque eu sou da geração que X e essas gerações agora aí da tecnologia da geração Z, né, pessoal? Geração Z, né? Existe aí várias gerações, tá? Então, a minha geração, tá? As músicas, tá? Eu fico olhando assim as letras de umas músicas. Nossa, como ela fala profundamente, tá? Na nossa alma. Mas é isso. Foi porque foi feito de alma, né? Foi o compositor, o músico, foi feito com a alma desse compositor. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês. Obrigado aí, vocês novos aí. Eu vi que tem muitas pessoas novas se inscreveram no meu canal. Obrigado, tá, pessoal? Obrigado vocês. Vocês são da minha família de alma, tá? Vamos aqui iniciar um relacionamento, tá? Espero que seja um relacionamento saudável, amigável, de irmão, né? De um ajudando o outro, tá, pessoal? Tá certo? A gente ter esse laço energético emocional. Tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!